nesta comunhão, esse momento que é grave, né, para nossas vidas, porque nós estamos em busca de nos aproximarmos cada vez mais desse mestre que tem intuído na música, tem intuído nas mensagens. E esse é mais um momento da gente refletir. Então, por isso a ideia de trazer essa mensagem do monte, né? Não era um monte, era uma elevação. E eu imagino que Jesus, quando proferiu essa mensagem, as mensagens do monte, que acho que são 9 ou 10, eu imagino que ele olhou para a turba e uma dor profunda deve ter ardido no seu coração de ver tanto sofrimento. E aquela turba estava realmente em dores profundas, até porque eles estavam sendo subjugados pelos romanos, né? Não era a primeira vez que eles viviam uma experiência tão desagradável, que é a subjugação. E um outro detalhe, que Jesus foi considerado um profeta, né? Ele era um Messias, mas eles o tratavam como profeta. E como profeta, já estavam em silêncio. Os teólogos falam que houve um silêncio de Deus com aquele povo, que era acostumado terem sempre os profetas para que eles pudessem ser dirigidos, guiados, consultas, enfim. Vários foram os profetas. E o último teria sido Malaquias. 400 anos depois, aproximadamente, pode ter sido um pouco mais, a vinda do Messias. E eu acredito que eles estavam nostálgicos, porque dor, sofrimento, eles já tinham passado um período de muitas dores, que eles ficaram no Egito também por 400 anos. E agora um silêncio. Talvez eles deveriam, acostumado com sempre a mensagem de Deus, eu imagino que naquele momento que eles estavam vivendo, eles deveriam estar pensando: Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Mas aí veio Jesus, veio João, que já era uma promessa que estava de Malaquias, que tinha que falar. Primeiro teria que vir Elias. Primeiro teria que vir Elias. Então, eles não reconheceram em João o Elias. E essa foi uma tremenda confusão. Mas, naquele momento em que Jesus começa a pregação dele em Cafarnaum, e ele, em determinado momento, ele traz a mensagem, né, o Sermão do Monte. E aí eu quis trazer essa primeira mensagem, porque eu creio que ela seja a base. Ninguém constrói uma casa do telhado, mas sim de uma fundação, dos alicerces, né? E ele trouxe: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, essa bem-aventurança seria difícil naquele momento de dor, de enfermidade, de subjugação, de perdas. A gente sabe que quando um país subjuga outro, ele mete a mão nas riquezas do outro país. E aquele era um período que isso estava acontecendo. Se a gente lê o livro de Paulo Estevão, a gente vai ver que Jochebed, que é o pai de Gesiel, ele foi tomar a propriedade dele, a ponto de, depois que deixou um pedacinho para ele sobreviver, ele foi questionar a outra parte e acabou perdendo tudo, e a confusão que deu. Acabou que ele atirou fogo na propriedade que ele quis se vingar, e acabou ele sendo morto, o filho foi preso, e tudo o que aconteceu até que culminou em Gesiel estar na casa do caminho, já com o nome mudado, que era Estevão, que foi o primeiro mártir. Então, o segundo, depois de Jesus, ele é o primeiro, né? Então a gente vê aquele povo
em sofrimento, e Jesus traz a primeira mensagem: bem-aventurados os pobres de espírito. Depois teve bem-aventurados que choram e a sequência. Mas o que seria essa bem-aventurança? Né? É para aquilo. Qual foi? Passa então. Gente, eu estou fazendo, essa é a terceira vez que eu estou utilizando esse sistema. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagina isso, né? Que é essa bem-aventurança? O que são as bem-aventuranças? O termo bem-aventurado significa verdadeiramente feliz. Na visão espírita, essa felicidade não é material. Então, essa felicidade não é exterior. Mas aqueles que iam buscar Jesus, eles iam com os seus problemas de enfermidade, de perda de propriedade que foram tomados, enfim, muitas coisas naquela existência deles, que eles entendiam que eles deveriam ser felizes exteriormente, porque existia uma promessa gigante para aquele povo, uma promessa de terras que eles conquistaram, mas só que agora era um momento de perda. Como todos nós oscilamos em nossa vida. A hora está tudo bem, daqui a pouco as coisas começam a ficar não muito bem, porque as nossas conquistas verdadeiras, elas não são exteriores. Muitas das vezes as dores chegam, nos visitam, a fim de nos chamar a atenção, de que nós precisamos fazer algo diferente do que a gente vem fazendo, pensar de forma diferente. Naquele tempo, Jesus não podia falar muita coisa a esse respeito, tanto que no capítulo 13, quando ele fala que ele teria que ir embora, mas que ele deixaria um consolador, ele fala que ele poderia falar muitas coisas, mas não era o momento adequado, eles não iriam suportar. Imagina Jesus falar a respeito da reencarnação, por exemplo. Ele falou com Nicodemos, que Nicodemos foi buscar ele, era uma questão que eles chamavam de ressurreição, era uma questão dentro do Sinédrio. O Sinédrio discutia a ressurreição, os saduceus não acreditavam nessa possibilidade, morreu, acabou, era a ideia. Inclusive em Eclesiastes, no capítulo 9, ele vem dissertando a ideia de que morreu, que deveria se aproveitar a vida, porque os mortos nada podem fazer. Isso está em Eclesiastes. Então essa era uma discussão dentro do Sinédrio. Não, está escrito, as escrituras, como hoje, né, algumas escolas acham que a Bíblia é a única mensagem real para nós. Mas a gente tem a percepção de que houve uma evolução, há um progresso. A gente não pode viver, por exemplo, como lá em Moisés a gente vivia, né? Então a gente também tem que pensar conforme a atualidade, o que a ciência vem trazendo. E o Espiritismo não é uma religião comum, ela é uma ciência, uma filosofia. Então ela aborda assuntos importantes e graves para nós, e nós não podemos viver igual ao passado. A gente tem que viver conforme o que nós estamos aprendendo hoje. Qual seria o recurso que nós teríamos para poder alcançar essa felicidade? Essa felicidade não está na conquista de casa, de sítio, de carro, de um excelente emprego com salários altos. Não é isso. Se fosse assim, Jesus era a pessoa mais amaldiçoada, porque ele é um espírito puro, um espírito que alguns chamam de Deus, e que lá dentro da doutrina espírita foi nos anunciado de que ele é o governador do planeta. Como que um espírito que é governador do planeta, que ajudou na formação, desde quando aquela poeira cósmica começa a se agregar,
e vai se transformando no globo até aonde nós estamos hoje. Ele vem justamente numa formação mais humilde que poderia ser, filho de um carpinteiro, não menosprezando o carpinteiro, mas ele poderia ser o rei da Judéia, o rei daquele povo completamente, um rei diferente, um rei com a espada na mão, com poderes, né? Porque Davi foi dessa maneira, por isso a confusão também. Então Jesus vem, nasce justamente num momento crítico. Ele vai se hospedar num estábulo, a mãe o coloca num comedouro como berço. Então ele seria a pessoa mais infeliz do mundo. Então ele já dá a notícia dele de humildade, para a gente não se preocupar com as coisas externas, porque nós precisamos conquistar a nós mesmos, o nosso íntimo, o nosso interior, porque dizem que Deus está dentro de nós. Eu tenho ouvido isso. Se Deus está dentro de nós, é uma conquista que nós precisamos obter íntima. É um trabalho que vai exigir muita coisa, vai exigir perdão, humildade, vai exigir um desprendimento muito grande de nós mesmos, para que nós venhamos a alcançar essa felicidade. Vamos tentar passar de novo? Passou? Então, eu estou meio atrapalhado com esse negócio. Desculpa, gente. O que é o reino dos céus? O reino dos céus não é um local geográfico, né? Porque nós desejamos esse reino, desejamos, mas esse reino não está no lugar, nem mesmo em planetas, né? Em colônias, né? Tem o planeta Sirius, que é aquela irmã do Alcione, vive, né? Mas Júpiter, que está o Mozart, mas não, esse desejo para nós, ele não é isso que vai trazer a felicidade para nós, porque Bezerra de Menezes, quando fez 50 anos de desencarnado, a Mãe Santíssima fala com Bezerra, fala com a sua auxiliar, vai lá no Bezerra e fala com ele, para ele escolher um local para ele. E Bezerra pega, eu esqueci até o nome dela, Celina. O nome da minha neta. É lindo esse nome, né? Celina, fala para a mãe que enquanto tiver uma lágrima aqui nesse planeta, eu quero ficar. Olha, gente, a felicidade, ele já conquistou a felicidade, não importa onde ele estiver, não é um local, né? E esse amor, esse carinho conosco que Bezerra devotou ali, consagrou a sua vida a nos ajudar em nossa caminhada. Então a gente começa a desconstruir alguns pensamentos a respeito de felicidade. Muitas pessoas falam, não, esse planeta, né? A gente precisa alcançar o planeta ditoso, mas nós podemos ser ditosos agora, nós podemos ser regenerados agora, não precisamos sair do planeta Terra. Talvez seja muito bom se a gente alcançar, mas não seja a prioridade. A prioridade é a mudança que precisa ser feita, porque ao alcançar essa mudança, a gente já vai alcançar a felicidade aqui mesmo na Terra, em meio de toda essa confusão que a gente está, né? Então, esses são algumas reflexões que a gente precisa estar realizando diariamente, né? O que eu fiz hoje, o que eu faço para melhorar, né? Eu estou falando isso para vocês porque é uma busca minha. Eu não alcancei, eu estou numa luta, num sofrimento. Eu acho que todos nós aqui nessa luta, mas essa luta não pode ser desprezada, ela não pode ser abandonada, esse anseio nosso. Isso tem que ser uma paixão,
nossa, assim como foi a paixão de Cristo, trazer a mensagem e até ser crucificado por ela, nós precisamos talvez sermos crucificados pela nossa paixão de evoluir, de progredir, mas de aprender a amar o próximo. E se temos alguém que nos aborrece, que nos tira do eixo, esse é o momento exato para a gente trabalhar, porque essa pessoa é a pessoa certa para estar ao nosso lado, porque essa pessoa, ela não passa a mão na nossa cabeça, ela não nos deixa um momento, ela toda hora sinaliza: olha aí o seu erro, olha aí a sua falta, olha como você é fraco. E a gente tem que aceitar o desafio: eu sou fraco, eu vou mudar, eu vou te amar dessa maneira mesmo. Gandhi diz que Gandhi, ele vinha passando e um soldado pegou naquele momento de crise que estava a terra dele lá, e ainda um soldado inglês, né, que é quem estava subjugando a Índia, e ele dá um soco no Gandhi. Gandhi cai silencioso, levanta, ele foi lá de novo e deu outro soco no Gandhi. Gandhi caiu novamente, levantou, e aí o soldado pega e fala para ele: quem te ensinou a ser covarde? Aí ele pega e falou: esse que está aí, ele carregava um crucifixo, esse que está no seu pescoço foi quem me ensinou. Ele não era nem cristão, a terra dele cultivava uma outra religião, mas quando ele falou isso para aquele inglês, aquele soldado, o soldado começou a chorar, porque teve a percepção de que fez uma grande covardia com uma pessoa que não estava merecendo. E aí, a partir daquele momento, ele vai e começa até a ajudar o Gandhi. Então, Gandhi deu uma outra face, né? E Gandhi não aprendeu muita coisa com Jesus, mas essa parte do Sermão do Monte ele conhecia, e ele exaltou esse Sermão do Monte ao ponto de falar que se tudo fosse perdido, se tudo que foi ensinado fosse perdido e sobrasse o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Então são coisas lindas para a gente observar e pegar essa unção desses homens, dessas pessoas, e mulheres também que trabalharam pelo Evangelho e se sacrificaram, né? Aqui. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não são os pobres, literalmente, na questão financeira, social, né? Mas ricos e pobres, que têm por objetivo as suas vidas a buscar pelas virtudes e riquezas espirituais. Bens espirituais incluem virtudes como generosidade, honestidade, compaixão, sabedoria. São valores intrínsecos, permanentes, que pertencem ao espírito. São valores que são riquezas que, ao desencarnar, nós não perdemos. As questões materiais, sempre é falado isso, a gente sabe, mas não custa nada a gente falar, até porque nós estamos aqui, mas nós não estamos sozinhos. Muitos irmãos são trazidos para essas reuniões semanalmente, para os estudos de vocês aqui, né, da nossa casa. Muitos irmãos espirituais não tiveram a oportunidade, mas não aproveitaram muitos deles. Muitos deles não se interessaram por essas coisas maravilhosas do Espírito, porque o mundo material, né, ele nos envolve. A gente muitas das vezes se apaixona pelas coisas materiais, pelas conquistas, acha que a felicidade estão nas posses, estão nos títulos, no poder, e depois é um grande desastre quando chega do outro lado e que é tudo ao contrário. A gente pode ver isso na rainha de França, né? No meu reino não é deste mundo, lá no livro
no Evangelho segundo o Espiritismo, ela achou que como rainha e desencarnasse, ela fosse continuar rainha. E ela vê à sua frente homens que eram tidos para ela como pessoas que não mereciam nenhuma consideração, em uma condição bem melhor, ao qual ela ainda diz que teve que implorar ajuda. Imagina como a coisa é pervertida na Terra, né? Como os conceitos terrenos, eles vão ludibriando as melhores intenções nossas, se nós não observarmos. Outra coisa, generosidade é um ato que pode ser o nosso advogado em situações ao desencarnar. A gente vê que André Luiz teve um ato generoso, não por vontade própria, porque a sua secretária pediu que ele ajudasse uma mulher que estava necessitada. Ele, não, mas manda ela vir amanhã, depois da manhã, já estou no meu horário, estou atrasado. André, por favor, ajuda, ela está precisando muito. Ele parou, pediu para entrar, atendeu, foi embora. Essa mulher foi grata, muito grata por ele. Então, quando ele desencarna, ele passou ainda 8 anos no sofrimento. Todos nós sabemos, quem lê o livro Nosso Lar. E em determinado momento ele se arrependeu e ele foi ajudado. E depois ele fica sabendo que aquele ato que ele fez, que não foi nem espontâneo, foi um grande advogado para ele. Olha só, então um ato generoso, né, uma ajuda, o amparo àquele que precisa, o amparo aos espíritos que estão na condição de dor e de sofrimento. Então olha como esse trabalho é importante, porque aqui nós estamos aqui em comunhão de uma palestra, falando de algo para alguém que nunca ouviu nada a esse respeito. A gente pode já ter ouvido isso várias vezes, mas e aquele que não ouviu? E olha que isso é muito certo, no trabalho de desobsessão, chegam os irmãos espirituais lá, que não sabem nem que desencarnaram, imagina isso. Alguns falam, mas dona, no caso lá em casa é a minha mãe, que é a esclarecedora. Dona, eu nunca ouvi isso não, dona. Olha só que coisa, até mesmo teu carinho e amor. Eu nunca fui tratado dessa forma não, dona. É assim que a gente está no paralelo com muitos irmãos espirituais. Vamos lá. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Olha só, o Espírito governador, ele já se coloca nessa condição. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era uma questão também, a gente sempre fala do jugo como aquela peça que o animal leva para poder, uma peça de tração para que o animal carregue a carroça. Mas o jugo também era as escrituras, ela tinha lá seus argumentos, né? Ela tinha seus ensinamentos, onde os rabinos, que era sempre acompanhado de muitas pessoas que o seguiam, porque uns gostavam de determinado rabino, de outro, então os rabinos tinham seguidores, e esses seguidores, eles implementavam alguns sacrifícios para poder alcançar o reino de Deus. Então esse sacrifício era coisas de jugo. Hoje, por exemplo, muitos irmãos de outra escola, por exemplo, sobem a monte, porque eu já fui evangélico, por exemplo,
Então tem justamente, eles têm esse costume de fazer isso. Alguns pastores pedem para ser feito, né? Vai no monte, fica tanto tempo sem nem beber água, fazer um jejum e orar no monte. Alguns fazem isso, fica a noite inteira orando. Não é que isso seja ruim, mas isso não é extremamente necessário se nós não mudarmos. Se eu vou para um monte, se eu vou fazer algum sacrifício dentro da doutrina espírita, mas eu não me esforço por transformar minha vida, aquele ato não vai fazer a mudança. Então Jesus fala: o meu jugo é leve. Qual é o jugo de Jesus? É o amor. Ele só pede para que nós amemos uns aos outros. Então ele pega toda a escritura, ele fala, né, o primeiro mandamento: amai o vosso Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está todo o profeta, toda a escritura. Olha só, ele resumiu todo ensinamento em duas questões: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que está envolto de nós precisamos ter um olhar de Deus. Nós temos que olhar de Deus até no universo, na criação, no infinito, porque nós fazemos parte, vamos desfrutar de tudo, nós somos herdeiros. Então amar a Deus não é bajular, mas transformar a nossa vida, é olhar com respeito tudo que Deus faz, inclusive o nosso semelhante, os animais, as plantas, a parte ecológica que precisa ser cuidada, a preservação. Isso é amar a Deus, porque é tudo criação dele. Então amamos a Deus quando nós olhamos para tudo que está à nossa volta e temos intenção de cuidar, porque nós fazemos parte da obra, nós contribuímos com a obra, desde a parte ainda no magneto, ali na terra, porque nós tanto contribuímos, nós não, os arquitetos que ajudam o Pai na criação, quanto a parte mega como a parte pequena, a menor parte, porque os átomos, eles estão trabalhando, eles têm ali um princípio espiritual, um princípio inteligente, né? Por que eu estou falando isso, que tem esse princípio inteligente? Porque o próprio Leon Denis fala que é do átomo ao arcanjo, né? Então nós temos que respeitar tudo que está à nossa disposição. Na verdade, nós não temos só que respeitar, precisamos também trabalhar a fim de ajudar, de cooperar em tudo. Então, aqui Jesus dá esse ensinamento por causa justamente daquelas pessoas que estavam cansadas. De quê? Cansadas das suas provas, da expiação, da dificuldade que estavam passando. Então, vinde a mim, Jesus fala. Está em prova? Está difícil a sua prova? Né? Vinde a mim. Não é uma questão de ser curado, porque ali era um momento, mas nós hoje, a responsabilidade nossa é muito grande, porque todo esclarecimento que está sendo dado para nós através da doutrina espírita, que veio desmistificar, veio mudar o conceito. Então a gente não tem o mesmo olhar que aquele povo tinha, mas Jesus falou: eu não posso falar, não está no momento. Era preciso que a ciência evoluísse, era preciso que tivéssemos um conhecimento das enfermidades, os médicos desenvolvessem a sua habilidade, né? Para que no meio disso tudo, o homem também tivesse
mudado o seu conceito, começasse a mudar o conceito de justiça. Tanto que a doutrina espírita nasce numa época, ela justamente aflora numa época em que veio uma Revolução Francesa por causa da injustiça que estava acontecendo na França e em toda a Europa, né? Aquelas pessoas estavam trabalhando de uma maneira quase que escravizados. Então veio uma revolução, aí pede-se uma liberdade, o jeito que era olhado a religiosidade que dominava as pessoas, trazendo dor e sofrimento. Então aí se desprende dessa época, há um renascimento humano que se espalha por toda a Europa e por todos os lugares. Então era preciso que o conhecimento aflorasse para que pudesse chegar ao homem, que ele pudesse raciocinar, porque naquele período não estavam podendo raciocinar. Antes da Revolução, por exemplo, tinha só que fazer, trabalhar, mas a libertação, aí vem a libertação, aí vem a Revolução Industrial, a ciência progride, a arte progride, vai despertando o homem para outros horizontes. Aí é a hora da doutrina espírita chegar e esclarecer filosoficamente o problema do ser, do destino, da dor, começa a ser desvendado, e a gente vai entendendo a nossa relação, o relacionamento, começa a compreender o relacionamento trabalhoso, né? Enfim, é o crescimento espiritual. Então o jugo simboliza a nossa submissão. O jugo de Jesus simboliza a submissão em termos de amor, né? Não é uma submissão escravocrata, mas uma submissão do sentimento, o que Jesus está colocando para nós, né? Ame o próximo, perdoa, ajuda, ampara, né? Porque aprendeste que foi dito, Jesus fala isso, aprendeste que foi dito aos antigos: amai os vossos amigos e aborrecei os vossos inimigos. E Jesus fala: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Olha imagino como que eles receberam. Como que eu vou amar um romano que está destruindo a minha riqueza, está defamando a minha família? Amai os vossos inimigos. Olha só, para a gente raciocinar. Mas para hoje já é mais fácil. Mas mesmo assim, naquele tempo, quando Jesus vai embora, quantos, sem saber o que nós sabemos, se entregaram a sacrifícios terríveis, né? Que foi o momento dos mártires, né? A gente vai lá no livro Ave Cristo, aí tem um mentor espiritual convocando espíritos, né? Convocando espíritos para ajudar na obra, para reencarnarem, para passar pelos círculos, e uma quantidade imensa de espíritos aceitando o desafio, aceitando aquela prova. Muitos deles foram errantes de maneira cruel no passado, mas agora regenerados aceitam o convite de passar pelas feras para poder impactar o sentimento humano, para fazer com que o homem comece a despertar empatia através do trabalho em Jesus. Talvez nós também estejamos convidados agora para fazer o sacrifício. Não o sacrifício de ir para o circo, mas muitas das vezes a nossa relação, o relacionamento difícil, ele dá essa ideia do sacrifício que nós precisamos fazer para que as coisas fiquem conformadas, para que nós venhamos sair desse planeta, retornar à Terra vitoriosos, porque nós conseguimos vencer a nós mesmos e estamos com um pacto com o nosso Mestre Jesus. Voltando. De cima. Eu apertei o cima. Estão voltando, né?
Ainda voltando, né? Agora tem pra cima. Agora está no céu. É que eu estou indo para baixo agora. Isso, né? Humildade. Né? A gente não pode pensar em pobre de espírito sem humildade. A quando a gente se conscientiza daquele ensinamento de Jesus, algo quase que automático começa a acontecer conosco. Porque se nós somos uma pessoa arrogante, se nós não temos paciência, tolerância, depois de conhecermos Jesus, de ouvir Jesus no sermão do monte, algo começa a trabalhar o nosso interior. E aí, automaticamente, nós começamos a apelar pela humildade para dentro de nós. Começamos a enxergar que nós não somos aquela Coca-Cola que pensamos que somos. E que as circunstâncias podem mudar, porque a gente começa a olhar à nossa volta e a gente vê algumas coisas acontecendo e mudando. Se mudou com ele ou com outro, não pode mudar comigo. Então eu não sou dono da situação. Nós passamos a não ser mais o dono da situação. Então a gente já tem a percepção de que pode acontecer algo que venha agravar a minha vida. Sempre para nos convidar, né? Porque a nos aproximarmos do Cristo. Porque diz que ou a gente vai ao encontro de Jesus por amor, ou nós vamos pela dor. E que ninguém está livre de passar pela dor. Ninguém. Não é a nobreza do sangue. Não existe a condição para que isso não ocorra. Isso pode até não ocorrer, mas pode também ocorrer. Né? Na minha casa, por exemplo, a gente novo ainda, acontece meu irmão de ter uma doença grave. Né? Para ele foi bom que ele passou pela prova, não foi ruim não. Ele depois teve a manifestação dele, o Espírito, nós temos essa confiança, mas aquilo chamou a atenção de todos os irmãos, né? Porque meu pai e minha mãe, eles já tinham um pensamento bem estabelecido dentro dessas questões, né? Meu pai, eu tenho admiração muito grande por ele, e ali ele foi forte, não suportou muito, mas foi forte. Mas para nós, os filhos que não queriam responsabilidade com a doutrina espírita, por exemplo, por causa da doença dele, a gente quis se juntar, participar. Ele nasceu lá, o seno humano, e com a gente ali, na mesa ali, ao lado, a gente orando, pedindo a Deus que ele ficasse bom, porque o nosso entendimento era que a felicidade estava na pessoa ficar boa, da pessoa ter as vitórias momentâneas. Mas ele tinha uma causa para resolver, ele tinha uma questão para resolver espiritualmente. Hoje a gente entende por quê, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, as nossas células, o nosso corpo, ele tem lembrança do nosso passado. E muitas das vezes, se a gente não está teimoso, não foi o caso dele, ele teria que passar. Mas eu, por exemplo, eu bati de moto, tive uma osteomielite. É chato a gente falar da gente, mas eu tive uma osteomielite. Fiquei 4 anos vazando, né? E eu já estava muito triste, arrasado, porque meu filho tinha nascido, aquilo tinha sido muito ruim para mim. Estava fora do trabalho, achava que nunca mais iria trabalhar dentro da minha profissão e que talvez perderia até a minha perna, né? Porque aquilo não parava. E quando a gente se uniu para ajudar o meu irmão Paulo, né? Aconteceu que quando ele desencarnou, 2 meses depois aquilo curou, isso aqui ficou bom. E ele tinha sido avisado, você vai ficar bom, você vai voltar a trabalhar. E aquilo, eu fiquei assim meio assustado, inclusive quando secou, foi justamente na semana que eu tinha que fazer uma perícia. Aí eu falei para o meu pai, olha, o negócio aqui secou aqui, eles vão me dispensar, aquele salário do INSS já era uma coisa
que eu não queria perder, né? E aconteceu que meu pai falou: rapaz, você vai ficar bom, você tem que ter fé. E eu cheguei lá, o médico olhou assim e falou assim: o que houve, Rafael? Eu falei: não sei. Ele: ó, estou te liberando. Eu falei: doutor, e se voltar? Olha que fé grande, né? E se voltar? Ele falou: se voltar, você volta aqui. Graças a Deus eu trabalhei, aposentei e hoje eu estou dentro da doutrina. Desde esse tempo, né, na luta, é claro, né, as coisas estão acontecendo porque a transformação da gente, elas não acontece de uma hora para outra, não é um estalar de dedo. Muitas das vezes a gente precisa apanhar ainda, né? Então a coisa está acontecendo. O importante para mim é que eu estou na casa espírita, visito outras casas e isso me traz uma felicidade grande. Eu já percebo um movimento diferente dentro de mim, graças a Deus. Tem muita coisa para mudar, mas eu já percebo mudanças. E eu acho que isso é uma grande gratidão, até com a espiritualidade, que ajuda a gente, né? Porque às vezes eu penso que não tem ajuda, mas tem. Então a humildade é a virtude que leva o indivíduo a reconhecer suas próprias limitações. Vai até 8h30? Subestimar o seu valor é a base para uma convivência respeitosa, onde se age com simplicidade, modéstia e sem sentimento de superioridade, arrogância e vaidade. A humildade vai começando a colocar a gente dentro daquilo que o Pai deseja de nós. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Os grandes exemplos que vos foram dados são seguidos. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo. Isso está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E realmente ele é muito esquecido. Mas para a gente ser, como que a gente vai ser manso, por exemplo? Porque lá no Sermão do Monte tem várias, depois tem bem-aventurado vós que chorais, porque sereis consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Como que a gente vai ser manso sem ser humilde? Como que a gente vai perdoar uma pessoa se não tiver humildade dentro de nós? Como que a gente vai pedir perdão pelo erro que fez? Até porque pode ser que a pessoa fale: nossa, cara, não, aquilo que você fez, tá bom, você me pediu perdão, mas... E a gente tem que saber que se a gente fez, a gente pediu perdão de coração. Se a pessoa não aceitou, é um problema aí, agora é um problema que está na mão dela, não está mais na nossa mão, né? Então Jesus lavou os pés né? O exemplo lá do lava-pés é o símbolo mais sublime da humildade. Imagina Jesus, governador, já próximo de deixar o planeta, mas queria deixar uma mensagem forte para os seus discípulos, porque eles iam virar apóstolos, eles iam levar o ensinamento a vários lugares. Então ele vai e lava os pés. Pedro ficou aborrecido, né? A gente vai lembrando: não, meus pés o Senhor não vai lavar, não. Se eu não lavar, eu não tenho parte contigo. Porque ele também precisava fazer isso, iria precisar fazer isso depois. Ser humilde, aprender a respeitar o outro, mesmo que o outro não respeitasse, né? Então, estudar a vida e os ensinamentos de Jesus é mergulhar na mais profunda lição de humildade. É muito importante para nós entendermos essas lições e a lição de humildade, porque os espíritos elevados, todos eles, até mesmo quando vêm à Terra, numa condição humilde e que suporta tudo. A gente falou de Alcione, quem já leu Renúncia, e se não leu, é bom ler, porque é um livro que inspirador. Ave Cristo é um outro livro
que também ele é inspirador também pela característica dos espíritos elevados, como que eles agem quando eles vêm à Terra e como eles pedem para vir. A gente tem um exemplo muito grande que é Chico Xavier, né, gente? Né? Por quê? Olha o espírito que era para suportar o que ele suportou. Eu já estou parando. Então Jesus subiu ao monte e, assentado, se aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, né, ele começou: bem-aventurados. Aí é o sermão do monte. Disse então Jesus estas palavras: graça te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes. Ele não ocultou. Simplesmente, os doutos e prudentes, a gente vê, olha logo para os fariseus, saduceus, que não aceitaram a Jesus, porque eles achavam que eles tinham conhecimento total das Escrituras, e isso era o suficiente para eles, né? Então, não ia aceitar o filho de um carpinteiro, né? Não ia aceitar uma pessoa que andava com uma roupa simples, falando de Deus da forma que ele falava. Só que ele curava não só os corpos, porque naquele período também tinha os problemas emocionais existiam, e que muitas das vezes Jesus ia trabalhando ali, né? Trabalhou com Maria de Magdala, trabalhou com Maria e Marta, né? Então, a mãe dos filhos de Zebedeu também pede para que Jesus coloque os seus filhos uma à direita, outra à esquerda. É uma visão humana de querer os títulos. Ela não sabia qual era a missão de Jesus, né? E depois Jesus fala para eles: será que eles podem tomar o cálice que eu vou beber? Né? Aí eles falaram sim, eles eram jovenzinhos, mas Jesus já sabia, o projeto contemplava eles, sabia que eles iam passar, né? Tiago, por exemplo, foi passado a espada depois, né? É claro que vai tomar o cálice, porque os testemunhos viriam desses apóstolos, né? Futuros apóstolos, desses discípulos, eles iam dar a vida pelo Cristo, para poder estabelecer esse reino. Também ele entra na casa de um fariseu, e ele vê as pessoas que tinham vários convidados, e aqueles vão para os primeiros lugares. Então Jesus diz para a gente não procurar os primeiros lugares. Não é isso que vai trazer a felicidade para nós, né? Então eu penso que a gente já falou bastante, tem como refletir em todas essas coisas que a gente viu. Que Jesus nos abençoe. Estou muito feliz de ter vindo aqui hoje, né, compartilhar com vocês um pouco também da minha vida e também do alimento, né? Porque a gente precisa do alimento material, das alegrias materiais, mas muito mais das alegrias espirituais, e a comunhão com aqueles que estão perseguindo o mesmo propósito, se consagrando todos os dias, através da oração, através da leitura, em nossos lares mesmo, porque aqui nós estamos numa condição privilegiada. Os mentores espirituais estão aqui, eles estão nos abraçando, nos ajudando. Aqui é um hospital escola, mas a seara, Jesus falou que é grande, né? E os trabalhadores são poucos. A seara é lá fora. Quando a gente sai do portão, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso caminho, aonde nós formos, provavelmente em algum momento nós vamos nos deparar com alguém que está muito infeliz, que está pedindo socorro, pedindo ajuda. Às vezes nem fala, mas o olhar é o suficiente para a gente entender. Um abraço, uma conversa. O que nós precisamos
é retrair o nosso personalismo e entender a mensagem do Cristo para que a gente possa ser usado também pelos bons espíritos, né? Porque é o Cristo que tem que falar, usar a nossa boca, usar nosso desejo de que aquela pessoa melhore. Porque se a gente não pode fazer nada, mas a gente pode orar, a gente pode pedir ajuda espiritual para aquela pessoa, e a gente não deve recusar a ajuda, porque essa ajuda vai fazer um bem. Quando a gente trata do outro, a gente é tratado também. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.